É necessário criar em nós uma dualidade, um destaque entre o eu que analisa, observa e aquilo que é observado. Devemos sentir-nos distintos, desidentificados do conteúdo de nossa psique e tentar perceber um centro de autoconsciência, firme, vigilante e sereno, que observa e investiga sem experimentar reação de satisfação ou de censura. Isso não é fácil, pois frequentemente somos inclinados a nos identificar com aquilo que surge da análise, com estados emotivos, pensamentos, considerações, preocupações e conflitos que nos perturbaram no decorrer do dia. Devemos, contudo, procurar fazer essa tentativa de desidentificação, como se observássemos uma outra pessoa e não a nós mesmos. Observar sem analisar. Isso é muito importante, pois, do contrário, não conseguiremos ser objetivos, imparciais e serenos, podendo colocar-nos em uma atitude de autodefesa ou de autocondenação. Seremos levados a encontrar justificativas e atenuantes para o que acharmos de negativo ou, por outro lado, nos deixaremos abater, julgando-nos pecadores incorrigíveis. Não termos uma postura de desidentificação. Sairmos do momento em que estamos analisando e ficarmos observando, não julgando. Além disso, ao recordar os acontecimentos do dia, poderia ocorrer que, ao depararmos com algum episódio que nos tivesse particularmente perturbado, as ondas emotivas nos arrebatassem de novo, fazendo-nos reviver aqueles estados de ânimo agitados ou angustiantes, obstando dessa maneira nossa observação imparcial. Assim, não somente estaria perdida a dualidade do exercício, como também causaríamos um dano à nossa psique. Devemos, portanto, ter uma atitude de não envolvimento. Em outras palavras, sermos nossos próprios psicólogos, analisando-nos, estudando-nos e observando-nos. Da mesma forma que o analista estuda o paciente mantendo-se frio e impessoal. Não ficarmos envolvidos pela emoção de voltarmos ao estado onde nós nos encontrávamos, né? Observarmos, eu falo assim, como se fosse fácil. Não é fácil, mas não é impossível, entende? Nós nunca fizemos isso, nós devemos exercitar com constância, com calma, com método, entende? Outra vantagem muito importante que advém do fato de assumirmos a atitude do espectador no exame noturno é a de, pouco a pouco, criarmos um hábito, tornando-se uma atitude, um estado de consciência contínuo que irá perdurar mesmo durante o dia. Não é verdade. Nós criamos um ambiente que ele perdura, né? Perceberemos então que se formou em nós um ponto fixo, um centro de consciência estável, desidentificado de nossa personalidade, e sentir-nos-emos sempre presentes, conscientes e senhores de nós próprios, ao mesmo tempo que calmos, serenos e destacados. Naturalmente, a princípio, não obteremos esse resultado de maneira contínua, mas com o tempo ele será cada vez mais frequente até tornar-se estável. Quando nos
Quando nós estivermos habituados ao exame noturno cotidiano e pudermos orientar-nos um pouco no mundo complexo e obscuro de nossa psique, sentiremos a necessidade de pôr em certa ordem no que foi observado e descoberto. Criar um critério, né? Sentirmos a necessidade de pôr em certa ordem o que foi observado e descoberto. Será então chegado o momento de fazermos o primeiro balanço, isto é, uma espécie de inventário, de catalogação dos elementos, das qualidades e defeitos que tenhamos encontrado em nós mesmos. Isso não nos deve parecer um trabalho árido e absurdo, tratando-se de elementos psíquicos. É preciso ordenar o que tenha sido observado e descoberto, para que se possa compreender a verdadeira natureza e significado das qualidades e características reveladas pela análise. Não basta saber analisar-se, ainda que de maneira perfeita, nem conseguir classificar, pormenorizada e analiticamente, as próprias qualidades e defeitos. Isso não significa conhecer-se. Conhecer a si mesmo, preste atenção, aqui vai uma definição muito importante. Significa compreender-se, entender o porquê das próprias reações e comportamentos e saber tirar conclusões da análise das particularidades, procurando uni-las em um todo único que constitui nosso tipo psicológico, nosso verdadeiro ser. Isso também, na exploração de uma região desconhecida da Terra, não basta recolher exemplares da flora, da fauna, de minerais diversos e fazer um inventário deles. A importância dos elementos coligidos advém somente do seu estudo científico, feito por pessoas competentes. O botânico poderá encontrar, entre plantas bem conhecidas, uma ainda ignorada. O químico, ao analisar os vários minerais, poderá encontrar um que tenha em si ouro, e esta descoberta conferirá um novo e bem maior valor a toda a região explorada. Isso é ainda mais verdadeiro no que se refere às regiões interiores do ânimo humano, no que se refere à fauna, à flora e aos terrenos psíquicos, em que tudo pode-se dizer depende do apreço que lhes é dado, do uso que deles se faz. É necessário, portanto, fazer um inventário e posteriormente tirar as conclusões. Um método simples é o de enumerar as qualidades ou elementos que tenhamos descoberto em nós, procurando dividi-los em inferiores, ilícitos, médios, lícitos, superiores, meritórios. Ela ainda dá meios, sugere o mecanismo. Nesse trabalho devemos ser o mais possível sinceros e isso é fundamental. Não adianta a gente enganar a gente mesmo. Devemos ser o mais possível sinceros e objetivos, tratando de compreender bem o que é verdadeiramente superior para distingui-lo do que é médio. Superior é tudo que contribui para a evolução, para o progresso, para o nosso próprio bem e dos outros. Médio é o que nos é lícito e útil. E inferior, o que nos prejudica e prejudica também aos outros. Essa distinção não é fácil, porque às vezes algum elemento do nosso caráter, embora nos pareça superior, não é. Tomemos
como exemplo o afeto e o amor que experimentamos pelas pessoas que nos são caras. Podemos crer que esta nossa capacidade de amar, esse sentimento, seja uma qualidade a ser incluída entre as superiores. Estamos bem certos disso? O amor é a capacidade de afirmar outros seres humanos, de neles reconhecer direitos próprios e inalienáveis, né? É essa nossa maneira de amar? É essa a nossa maneira de amar? Ou somos possessivos, exclusivistas, ciumentos? Nós precisamos fazer esse jogo. O verdadeiro amor não é apenas uma emoção, é um sentimento inclusivo, generoso, construtivo, evocativo e vivificante. Como outro exemplo, tomemos a agudeza e a perspicácia da mente. Vamos voltar continuando esta parte, que é muito interessante. Voltaremos.